Olá, pessoal. Nós estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho sobre a história da África contemporânea, né, nesse momento de pandemia, em que eu espero que todos vocês e seus familiares estejam bem. Nossas pesquisas da África contemporânea, elas surgem, né, por ocasião do nosso pós-doutoramento, entre os anos de 2011 e 2012, em que vamos estudar o regime salazarista e percebemos a necessidade de ampliar os nossos estudos para o Império Português em África, considerando que as colônias eram a base política e econômica de sustentação do regime salazarista. Nesse momento também vamos percebendo a importância de se estudar, a ausência, na realidade, né, de uma produção historiográfica aqui em Pernambuco que tratasse da África contemporânea, considerando que a maioria dos estudos aqui no estado sobre a África, eles enfocam muito mais o período colonial e imperial. Também nesse momento do pós-doutoramento, nós vamos estabelecer uma interlocução com historiadores africanos, principalmente de Angola e Moçambique, né, e que nos coloca que para estabelecer um estudo da África contemporânea ao longo do regime salazarista, era importante considerar duas perspectivas de abordagem: a perspectiva externalista à África e a perspectiva internalista da África, ou seja, uma visão da África sobre si mesma e uma visão do colonizador versus a visão do colonizador sobre as colônias, né? Essa visão do colonizador para as colônias, considerada a visão externalista, é uma perspectiva eurocêntrica, obviamente, né, da história das colônias da África contemporânea, né, mas que ela produziu ao longo do regime salazarista uma quantidade muito grande de documentação da administração colonial, que envolve as práticas educativas, as formas de exploração, né, dos colonizados, principalmente da implantação do trabalho forçado, né, sobre os discursos civilizatórios e evangelizadores que se estabelecem na dominação colonial, além das teorias, né, de civilização dos povos da África, que são inclusive disseminadas e circulam aqui no Brasil através de uma intelectualidade católica que vai apresentar o Brasil como um exemplo de projeto civilizatório português que teria dado certo, né? Então, portanto, nós vamos ter dentro dos estudos da África contemporânea, né, todo o material produzido que estão hoje preservados na Torre do Tombo e nos arquivos de memória África, produzidos por essa visão eurocêntrica e com base nas teorias civilizatórias externalistas à história da África. Do outro lado, nós vamos ter a Fundação Mário Soares, que apesar de estar preservada e produzida em Portugal, ela se dá no pós-25 de abril, que se comemorou há pouco, né, que é o fim do regime salazarista, o fim da ditadura portuguesa e a implantação, a ascensão de um novo regime dito democrático, em que se vai estabelecer uma nova negociação para a libertação das colônias. Mas como se pode daí imaginar, a África, ela não sai do 25 de abril de 1974, entra no novo regime em que tem a tranquilidade de estabelecer uma produção historiográfica, né, a serviço dessa visão internalista, porque logo depois das guerras de libertação, as colônias vão enfrentar as guerras internas pelos grupos que vão disputar o poder, tanto em Angola quanto em Moçambique, né, e também nas outras colônias. Nós vamos ver as guerras que vão se estabelecer e que, portanto, nós vamos ultrapassar todo o século XX aqui no Brasil, particularmente aqui em Pernambuco, utilizando uma historiografia ainda de perspectiva muito externalista, eurocêntrica, sobre a África contemporânea, mas que agora também ela se dá num novo olhar
pois que só com o fim do regime salazarista é que os pesquisadores vão ter acesso à documentação dos arquivos confidenciais do regime salazarista e também os documentos da administração colonial, que se vai disponibilizar digitalmente para todos os pesquisadores do mundo. Então, isso tudo já, né, no início do século XXI. E que, portanto, né, hoje os estudos da África contemporânea, eles contam, inclusive, com uma outra perspectiva dessa abordagem externalista, eurocêntrica sobre as colônias, pois que agora, com acesso a documentos produzidos pela polícia política da PIDE, lá nas colônias, produzidas por memorialistas e revistas e jornais que eram do regime e que agora estão disponibilizados para o pesquisador. Do lado da perspectiva internalista, nós temos a documentação preservada pela Fundação Mário Soares, que são documentos produzidos ao longo do regime salazarista, da dominação colonial, pelos estudantes da Casa do Império Português, né, que se estabelece em Lisboa, inicialmente no Porto, depois em Lisboa, e produzidos pelos líderes da resistência colonial, que são documentos que foram produzidos ao longo do século XX, mas que só depois do regime salazarista vão estar disponibilizados para os pesquisadores da África contemporânea. É aí que nós daqui de Recife, né, vamos nos utilizar então dessas três bases, da Torre do Tombo, do Memória África e da Fundação Mário Soares, procurando equilibrar essa visão externalista com a a perspectiva externalista com a perspectiva internalista a partir daqui, e que também para os historiadores africanos estamos a fazer, né, uma perspectiva externalista, como de fato é, pois que não somos africanos, nem estamos na África para fazer a história da África por ela mesma. Mas que, portanto, nós estamos sob novas condições, né, da história da África, e que é a partir dessas condições que nós vamos perceber, né, depois desse pós-doutoramento, através do conhecimento dessas bases documentais, através da interlocução com historiadores africanos e do acesso a essa documentação de perspectiva internalista e externalista, que vamos então organizar o nosso projeto de pesquisa que se intitula Professores Assimilados, a Política Educativa do Salazarismo para a África, e que também nós vamos organizar, então, dentro dessas duas perspectivas de abordagem, a chamada externalista, né, a eurocêntrica, com base na documentação produzida pela administração colonial e pelo regime, e a perspectiva internalista da África de língua portuguesa, né, produzida, em geral, pelos líderes da resistência e pelos estudantes africanos, além de historiadores que têm vindo fazer seus mestrados e doutorados aqui no Brasil. Ou seja, procuramos estabelecer um encontro, né, dessas duas perspectivas de abordagem. E é a partir da organização de objetivos, considerando essas duas perspectivas de abordagens, que nós vamos estabelecer 4 problemáticas para tratar da África contemporânea dentro do nosso projeto de pesquisa. Uma primeira problemática é como se deu a organização e implantação da educação colonial nas comunidades de Angola e Moçambique em perspectiva comparada. Também aqui utilizando documentações da perspectiva internalista e externalista. Uma segunda problemática, como se deu a resistência à política educativa nas missões protestantes e católicas. E aqui nessa problemática, nós também agregamos uma documentação produzida pelos missionários, cartas e relatórios que eram enviados para a Santa Sé e para a igreja em Portugal, a igreja na metrópole. Além das igrejas, né, protestantes, que também vão produzir memórias, livros e relatórios sobre a atuação do período da dominação colonial em África. E uma terceira problemática, que é como eles, né, como esses nativos eram formados, transformados em professores nativos, ditos professores assimilados, para atuar como mediadores,
né, entre o colonizador e o colonizado, e a partir dessa perspectiva, uma quarta, que é como eles, esses professores nativos, orientados e educados nas missões católicas e protestantes, passaram a atuar nos momentos da luta anticolonial, já que preparados e formados para atuar como mediadores entre o colonizador e o colonizado. Então, essas são basicamente as nossas perspectivas mais gerais da pesquisa da África contemporânea, né, e que vamos ficar por aqui por conta do tempo, mas que aguardamos as suas questões, as suas, mas alguma dúvida para que então nós possamos aprofundar essas questões com vocês, ok? Então, fiquem bem, fiquem em casa, ok? E obrigada!